Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Luiz disse: então você prega. Eu vinha para ouvi-lo, mas aprove Deus. E eu quero compartilhar um texto com vocês. O Evangelho é escrito por Marcos. Evangelho é escrito por Marcos, capítulo 4. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 38. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 38. Ele estava na popa dormindo com a cabeça no travesseiro. Ele estava na popa dormindo com a cabeça no travesseiro. Ele estava na popa dormindo com a cabeça no travesseiro. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nosso coração é alvo da Tua palavra. Ele já está preparado para receber essa porção. A gente precisa ouvir o Senhor falar mais uma vez. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Entramos por aquela porta debaixo de uma expectativa de que o Senhor tem uma palavra para nós. Fala conosco, da mesma forma que o Senhor vem falando nesse lugar. Precisamos ouvir o Senhor falar mais uma vez com a gente. Não permita de forma alguma que saiamos por aquela porta e por algum momento falarmos que não te ouvimos. Obrigado, Senhor, porque cremos que o nosso coração nessa noite mais uma vez é alvo da Tua voz. Obrigado mais uma vez. Amém e amém. Amém. O cenário aqui não é um cenário bom. Não é um cenário fácil da gente entender. Que a imagem que se tem do cenário, em primeiro ponto, é justamente pelo aspecto gerado a partir dessa imagem de um lago. É tudo que a gente precisava, é olhar para alguma coisa que de certa forma vai representar a minha alma daqui para frente. Essa imagem de lago. É difícil a gente entender isso, mas a gente acaba criando uma expectativa a partir dessa imagem de um lago. Essa imagem gera para nós uma informação, que é a informação que o nosso coração precisa. Essa ideia de calmaria, você olhar para um lago e ter essa afinidade única de informação aí dentro de você. O que a gente não entende é que, vez por outras, esse lago, ele é agitado. A gente não consegue entender esse processo de... Uma vez que nós olhamos para um lago, ele representa o que a gente quer, e de repente isso é agitado. O que a gente não consegue entender é o fato de que isso é muito normal no aspecto geográfico desse lago. A gente não quer entender que isso é normal. O nosso lago, vez por outras, ele se agita assim. E isso não muda o que a princípio ele gerou dentro de você. Só que ele precisa ser agitado. Ele está dentro de uma geografia que acaba sendo inevitável. Uma vez por outras, ele vai agitar. Em detrimento a um funil de pedras,
por montanhas ao redor. A geografia desse lago faz com que ele se agite uma vez por outras. E a gente não consegue aceitar isso, de que o nosso lago se agita. Que a gente acabou criando uma expectativa nesse aspecto de calmaria, que quando o vento, de maneira muito violenta, o vento que sopra em detrimento desse funil de pedras ali, com uma ligação absoluta sobre essas montanhas, esse vento é muito violento, e ele vem agitando essa calmaria toda. Mas ele não deixou de ser um lago. Daqui a pouco essa calmaria, a calmaria chega e acaba a tempestade toda. Mas daqui a pouco se agita de novo. Na verdade, quando estava tão calmo, a gente não esperava que isso pudesse agitar. E depois que se agitou, a gente tem dificuldade de entender que daqui a pouco vai acalmar. E quando acalmar, essa calmaria não é igual à primeira, antes de agitar. Algumas coisas se moveram em razão dessa agitação toda. A gente tem dificuldade de entender isso. É porque a gente, o que pesa nesse momento tempestuoso nosso, é mais o que eu estou vivendo em relação à tempestade do que eu ouvi antes de vivê-la. Então, o que me parece é que essa tempestade arrancou de nós uma palavra que ouvimos antes do vento começar a soprar. E nós estamos no meio de um momento tão tempestuoso, dando grande valia ao vento que é violento, e não lembrar daquilo que ouvimos antes desse vento soprar. Jesus está na praia, e ele vai dar uma palavra a quem está ali com ele: vamos passar para o outro lado. Vamos passar para outra margem. Duas coisas precisam ficar muito claras: da onde eu vou te tirar e para onde eu pretendo te levar. Porém, o que não está muito claro é o processo, uma vez eu dando início a sair, e antes dessa suposta chegada. O que a gente precisa ter em mente é que vamos sair de um lugar e já há uma margem preparada para nós. Então há uma margem. Não existe nesse diálogo de Jesus com eles a ideia de que vamos tentar. Ele é muito claro: antes que a gente coloque as nossas coisas dentro de um barco e reme em detrimento daquilo que ele falou, isso está acontecendo na praia, com os pés muito firmes. É isso que está sendo ouvido por eles: vamos passar para outra margem. Vamos à ideia de presença presente. Então, nesse trajeto você não vai só. Vamos passar. A ideia de passar é nada que supostamente possa acontecer nesse trajeto fará com que a gente não passe. Vamos passar para outra margem. A outra margem é uma realidade antes que a gente chegue. Então já foi preparada uma outra margem. Ele está preparando a gente para aquilo que já foi preparado. Vou repetir ao seu coração: não é sobre um Deus que prepara uma outra margem para nós, é sobre um Deus que nos prepara para uma margem que já foi preparada. É por isso que ele precisa deixar algumas coisas muito com a ideia de certezas dentro de nós. Eu vou te tirar de um lugar e vou te levar para outro. Porém, essa travessia eu vou permitir você passar por algumas coisas que há de te preparar para você chegar. Porque você não pode chegar no lugar que eu já preparei da maneira que eu estou te tirando de um lugar. Então eu estou te tirando de um lugar de um jeito que eu vou fazer você viver um processo que está escondido em mim,
para quando você chegar de maneira adequada, porque o novo lugar vai exigir muito de vocês. Jesus não dá início a absolutamente nada com ninguém sem antes que ele já tenha terminado. Vou repetir. Jesus não dá início a nada com ninguém sem antes já ter terminado. Ele só dá início a essa ideia de passagem porque ele já foi do outro lado e preparou um ambiente para recepcionar vocês. Então ele deixa muito claro: não há nada no processo que fará com que você não chegue. Preste atenção no que ele está dizendo. Vamos passar para a outra margem. A outra margem é uma realidade antes que você tente comigo. Então já há uma outra margem preparada para você. Vamos passar para outra margem. Porém eu preciso te preparar. Eu preciso fazer com que você esteja, de certa forma, dentro do padrão de exigência de um novo lugar. E aí, eles vão entrar no barco. Cada um vai pegar o seu remo, porque é muito tendencioso a fazer isso. E ele não falou sobre remo. Cada um vai pegar o seu remo e ele vai para a popa dormir com a cabeça no travesseiro. Não há tempestade ainda, mas ele já está dormindo com a cabeça no travesseiro. Eu não tenho que dormir com a cabeça nesse travesseiro quando a tempestade chegar. Eu tenho que dormir antes que ela chegue. Se eu entender que eu preciso dormir antes da tempestade chegar, a tempestade não vai me acordar quando eu der início a dormir antes que ela chegue. A questão é que as nossas experiências são tão bem acumuladas em nós, que nos julgamos tão preparados a querer ajudar uma coisa que ele, em momento algum, pediu nossa ajuda. Ele disse: vamos passar para o outro lado. Ele não abriu precedente para você se utilizar das suas experiências e pegar o remo para querer remar. É porque a gente é muito bom a título de empregar forças a remar, mas nós temos dificuldades de descansar. Não é sobre o quanto você rema, é o quanto você descansa. Existe um travesseiro para essa travessia. Você que está dando mais valor a uma tempestade do que um travesseiro tão pequeno, que não chama tanta atenção assim. E nós nos julgamos tão preparados a título de não abrir mão do remo, porque julgamos que somos peças fundamentais para essa travessia. Em momento algum ele te pediu ajuda. A gente entendeu tudo errado. E a gente acaba entrando em confusão da mente, porque a gente não aceita a ideia de que nesse ambiente da prática da nossa obediência, a tempestade, ela é uma verdade. Obedecer me dá garantia de sobrevivência, não isenção de tempestade. Jesus. Vou repetir ao seu coração: obedecer me dá garantia de sobrevivência, não isenção de tempestades. Toda vez que o vento começar a soprar, olhe para os seus pés, porque onde você pisa será o seu maior respaldo. Se o território que você pisa é um território de obedientes, tenha a alma tranquila, o barco não quebra. Agora, se você não estiver muito satisfeito com o lugar que você está pisando, e ele vai revelar a sua rebeldia, é melhor você rever e tentar pisar no lugar que ele quer que você pise. A gente acaba se desprendendo a título de querer remar, de se utilizar de forças, e a gente perde a nossa energia em empregar sobre isso, e as nossas forças estão indo embora. É porque o barco é nosso, e não é porque ele entrou que ele se torna dono. O barco é teu. Aliás, ele só entrou porque você convidou.
Os remos são seus. Você tem experiência sobre essas águas. Só que há lugares que Ele quer nos levar sem que a gente mova uma palha. Não é a tempestade que me atrapalha a chegar aonde Ele quer. É a minha permanência em querer remar e não entender que não é tempo disso. A gente está querendo remar porque nós olhamos para a tempestade e julgamos que ela está nos impedindo de chegar. Não é possível que uma tempestade me impeça de chegar, já que na praia Ele disse: vamos passar para outra margem. Será que Ele não sabia sobre o horário específico desse vento que normalmente sopra por aquele lugar? Claro que sim. Mas lá na praia Ele disse: vamos passar para outra margem. O problema não é a tempestade me impedindo de chegar. O problema é a minha permanência em estar fazendo o que Ele não quer. Ele não disse que precisaria da gente para remar, para ajudar. É impossível Ele permitir que a gente chegue em um lugar onde nós estamos ajudando a Ele, para quando chegarmos, falarmos mais do que fizemos, do que aquilo que Ele prometeu. É sobre cumprir uma promessa, não é sobre abrir precedentes para você ajudar, como eu também. Antes desse vento começar a soprar, Ele disse que a gente passaria. Mas o vento é muito violento, Ele disse que passaríamos. Mas a tempestade é muito grosseira, Ele disse que passaríamos. As pancadas no meu casco da minha embarcação é muito barulhento, mas Ele disse que nós passaríamos. Não permaneceríamos, passaríamos. Não quebraríamos, passaríamos. Não nos perderíamos, Ele disse: passaríamos. É sobre um Deus que garante a travessia. Então a gente está olhando muito para esse barulho da tempestade, se esquecendo daquilo que Ele falou com a gente na praia. Não é possível que você esteja esquecido do que Ele te disse. A voz que eu preciso dar mais atenção no momento da tempestade é a voz que eu ouvi no momento de intimidade. Vamos passar para outra margem. Tudo que aconteça daqui para lá não vai nos impedir de chegar lá. Eu estou começando com vocês, mas eu já preparei uma chegada. Então algumas coisas estão normais, porque é normal esse vento. Não há nada normal disso acontecer. E a gente está desesperado nesse barco. Isso me incomoda, porque eu me vi assim. E aí, se você lê, porque eu me espantei, não sei se você vai se espantar, se você lê aí a expressão: e havia também nesse lago com eles outros barquinhos. Essa tempestade não é direcionada a esse barco. Essa tempestade é direcionada a um lago, que existem outros barquinhos. Existem outros também vivendo numa tempestade como a sua. Sabe o que me incomoda? É que nós temos tudo para não nos desesperarmos, e nós estamos desesperados, enquanto outros barcos vivendo a mesma tempestade não estão tão desesperados do que nós. Nós temos aquilo que eles não têm, e eles estão mais calmos do que nós. Essa tempestade está acontecendo no lago, pegou todos os outros barcos de surpresa, porém nesse barco tem alguém diferente do barco deles. Eles não têm aquilo que esse barco tem. E aí, se a gente se desespera e vamos querer acordá-lo, que a gente julga que pelo fato dele estar dormindo, ele é menos ele. Que a imagem que eu tenho de Deus é um Deus acordado no controle de tudo. Pelo fato dele estar dormindo, eu julgo que
dormindo ele, seria menos ele. Que a imagem que eu tenho dele é ele estar acordado e controlando tudo. Então eu julgo que pelo fato dele estar dormindo, ele perdeu o controle. Porque olha o que eu estou vivendo. É porque você está tentando remar como eu. Ele está dormindo na popa, onde tem um leme. Vou repetir. Ele está deitado na popa. Tudo bem que está tudo errado. Ele está atrás. E quem rema está na frente. Mas ele está atrás no lugar onde tem o leme. Você está remando, mas quem dá a direção é ele. Mesmo ele dormindo, ele nunca perdeu a direção nesse barco. Porque ele já sabe para onde vamos. Nós estamos remando a título de desespero, de querer ter controle, não de chegar. As coisas vão tomando outro volume, a ponto da água que deveria estar lá de fora, agora está vindo para dentro. E a gente entra em confusão na cabeça, porque agora o barco está enchendo d'água. E eu continuo remando. A força está indo embora. Eu estou me desgastando. Será possível que a gente vá chegar em algum lugar novo tão desgastado assim? Será que isso faz parte dele nos colocar no lugar novo e chegarmos lá sem força, sem braço, totalmente desgastado, sem energia, cansado? A gente não sabe o que nos espera na outra margem. Por isso que ele já foi entrando no barco, indo para a popa, colocando a cabeça no travesseiro e dormindo. E quando começa a tempestade, a gente desespera, que a gente queria que ele tivesse acordado. Não. Ele que queria que a gente estivesse dormindo. O problema é que a gente quer que ele acorde, e o problema é que ele quer que a gente durma. Porque já havia um travesseiro para essa travessia. Não, ele deveria estar acordado. É inconcebível a ideia dele estar acordado no meio desse barulho que eu estou vivendo, e o que eu vivo não acorda para mim. Não, daqui a pouco ele vai ter acordado. Não é possível, o barco está enchendo d'água, a tempestade é violenta, as pancadas no barco está sacudindo tudo. Não é possível que ele permaneça. Ele se deu o luxo de permanecer dormindo enquanto nós estamos aqui remando. Não é sobre o quanto eu remo, é sobre o quanto eu descanso. Jesus está deitado com a cabeça no travesseiro e dormindo. A tempestade é violenta, mas não o acorda. Tudo muito sacudindo, isso não o acorda. Porque a gente tem isso na cabeça, que pelo fato de eu viver o que eu estou vivendo, fará com que ele acorde para mim. Só que a ideia está equivocada. É o que eu vivo que vai me despertar para ele. Não é o que eu vivo que fará com que ele desperte para mim. Ao contrário. É porque eu não entendi até agora a razão dessa tempestade toda. Eu tô olhando para essa tempestade dizendo: ela está me impedindo de chegar. Não. Essa, acredite, nunca foi a função dessa tempestade que nós estamos vivendo de um tempo para cá. Alguém vai dizer que o barco tem 10 metros. Alguns outros teólogos vão dizer que o barco tem 12, 16. Para mim pouco importa. O que mais vale para a gente é a gente entender que há uma popa e uma proa. Sim ou não? E nós, eu, Rafael, estou na proa remando. Por que eu estou remando? Porque o acúmulo de experiência tem hora que me atrapalha nessa relação.
Então decidi remar, porque já que eu conheço tudo. E aí começou essa tempestade toda, e agora eu faço o quê? Eu continuo remando, porque eu não consegui entender ainda. E aí eu vou remando, vou olhando para trás, ele continua dormindo. Eu vou remando, ele continua dormindo. Eu vou remando, ele continua dormindo. Eu vou remando e ele continua dormindo. Eu não consigo entender isso, gente. Eu estou aqui me desgastando do jeito que eu estou, e por que ele continua do jeito que ele está? Então eu passo a ter uma ideia absolutamente equivocada dele. Porque eu botei alguém no meu barco que eu julgava ser poderoso o suficiente para me ajudar numa fase da vida que eu estou vivendo. E aí ele está na popa, dormindo com a cabeça no travesseiro, e eu estou na proa, tentando manter um controle daquilo que não depende de mim. Mesmo dormindo, ele continua tendo controle. Ele quer que a gente entenda isso aqui. Ele está atrás do barco e eu estou na frente. Você acredita que 10 metros, 12 metros, 16 metros, a distância é curta, sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. A gente não consegue digerir essa ideia aqui, de nós estarmos no mesmo lugar, mas viver tão distante dele. Porque me disseram que só colocar ele no barco era suficiente. E aí eu o trouxe para dentro, e ele escolhe o lugar que ele quer. Ele escolheu ali e eu escolhi aqui. Essa distância, dentro do mesmo lugar, vivendo tão distante. E aí começa essa tempestade tão violenta. Para quê? Quebrar o barco não vai. Despedaçaram a gente, impossível. Qual é a ideia dessa tempestade? Acabar com a distância. Meu Deus. Mas é curta o suficiente para gerar em nós passos tão longos e tão difíceis, que requer largar o remo e alterar a minha posição nesse ambiente. Porque eu não deveria estar na frente e permitir que ele ficasse atrás. Aquele travesseiro não está ali para ele, aquele travesseiro está ali para você. Quem deveria estar na frente é ele, e nós deveríamos estar atrás. Aí alguém vai dizer: pera lá, mas a distância não ia acontecer. Não há distância quando você entende de permanecer no lugar que ele quer. Então a gente precisa largar o remo e caminhar para lá. Só que isso aqui é muito... É uma distância tão pequena, mas que a gente não consegue entender. Isso aqui vira uma eternidade para nós. Porque a gente precisa largar o remo e caminhar até lá. E aí é interessante que eles vão ter que fazer isso aqui, largar o remo e caminhar até lá. A tempestade, em momento algum, atrapalhou-os de chegar lá. Porque quando nós decidimos estar no lugar certo, tempestade não nos atrapalha. Permanecer no lugar errado, a tempestade aqui dentro é pior do que a tempestade aqui fora. Não é sobre uma tempestade que sacode aqui fora, é sobre uma tempestade que me arrebenta por dentro. Porque quanto mais distante eu estou, pior eu fico. Porque é possível que eu esteja no mesmo ambiente, mas tão longe dele. Então eu tenho que largar o remo da minha confiança, largar o remo das minhas ideias, largar o remo das minhas firmezas, largar o remo dos meus projetos, largar o remo e caminhar para lá. E aí você vai ler assim: e se aproximando dele. O vento continua soprando, mas o texto diz: e se aproximando dele.
A tempestade continua batendo no barco, mas o texto diz, e se aproximando dele. Tudo muito violento ainda, mas o texto diz, e se aproximando dele. Quando a minha decisão é se aproximar dele, não há tempestade que me segure no lugar errado mais. E se aproximando dele, você vai ler assim, disse-lhe, mestre, acorda. Para minha surpresa, ele sempre é sua, para minha, ele acordou. Parece simples, não é? Porque como uma tempestade tão violenta não o acorda, e uma voz tão baixa o desperta, que a gente precisava entender que não é o que eu vivo que fará com que ele desperte para mim. O que eu vivo me desperta para ele. É uma voz embargada, é uma voz medrosa, é uma voz com medo da morte, é uma voz esperançosa, é uma voz angustiante, é uma voz baixa o suficiente. O que predomina de barulho é a tempestade. No meio daquela tempestade toda tem uma voz que vai ali no canto, na popa, dizendo para ele, acorda. E despertando ele. Agora a tempestade aqui de fora não tem muita significância, porque a tempestade aqui dentro acalmou. A gente muito valoriza a tempestade de fora, quando aqui dentro a tempestade é pior do que essa que eu estou vivendo aqui fora. Só pelo fato de largarmos o remo e darmos alguns passos a título de se aproximar dele, aqui dentro começa a acalmar. Quanto mais distante eu permaneço, pior aqui dentro eu fico. Quando eles vão se aproximando, eles vão justamente para o lugar que eles deveriam estar desde o começo. Porque ele não precisa que a gente levante uma vela, ele não precisa que a gente pegue no remo, ele só precisa que a gente descanse. E ele... Não é possível que isso não tenha um significado. Quando você leu aí, e ele estava dormindo com a cabeça no travesseiro. Ele estava dormindo com a cabeça no travesseiro. Isso aqui não pode passar despercebido a mim. Ele estava dormindo com a cabeça no travesseiro. Tem alguma coisa nisso. Ele estava dormindo com a cabeça no travesseiro. É na cabeça onde as lutas se instalam. É aqui onde travamos as batalhas mais ferozes. É justamente a cabeça que precisa estar em repouso. Por isso que precisamos de um lugar nesse trajeto tempestuoso para repousar a cabeça. É na mente onde usamos as armas espirituais poderosas em Deus para anular sofisma e todo pensamento altivo que se levanta contra Deus e o seu conhecimento. Devemos ter conosco esse travesseiro, pois ele funciona como uma espécie de lugar de descanso. E aí eu me deparo com a palavra de Paulo à igreja em Filipenses 4, versículo 8, onde ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se qualquer tipo de pensamento foge desse padrão paulino, eu tenho que dar um jeito de arrancá-lo de dentro de mim.
Por mais que a lista seja grande, mas é possível ter isso aqui dentro, porque ele termina dizendo: nisso pensai. Eu preciso pensar na verdade, eu preciso pensar na honestidade, eu preciso pensar na justiça, eu preciso pensar na pureza, eu preciso pensar no amor, eu preciso pensar num bom caráter, eu preciso pensar numa virtude, eu preciso pensar num louvor, eu preciso ter isso em mente. Eu vim aqui dizer para alguém: você precisa descansar. Ele não precisa da tua ajuda para nada. Você precisa colocar a sua cabeça em repouso. Quantas são as vezes que somos invadidos por pensamentos que não nos pertencem, e olhamos para a prática diária e percebemos que nada do que fizemos naquele dia respalda o pensamento que estamos tendo agora à noite. Somos roubados aqui dentro. A nossa mente nos trai vez por outras. Eu preciso entender que algumas coisas têm que ocupar a minha mente. O que está ocupando a minha mente? O que está ocupando a minha mente? Deixa eu dizer para alguém: Deus já providenciou um travesseiro para essa tempestade angustiante sua. Não é possível que esse travesseiro esteja aí dentro e não tenha função para esse momento. Ele não é um adorno da embarcação. Ele é uma ferramenta que vai te ajudar. Se ele, que é ele, pôs a cabeça no travesseiro antes mesmo que a tempestade chegasse, ele está querendo dizer: venha para cá também. Eu não preciso que você segure no remo, eu preciso que você venha para cá também. Eu não preciso que você dê jeito, eu preciso que você descanse. Porque o lugar que eu preparei para receber você vai exigir muito de vocês. Vou repetir: o lugar que eu preparei para recepcionar vocês vai exigir muito de vocês. Tenha intimidade para que a gente não se perca na tempestade. Eu só me perco nessa tempestade quando eu procuro em mim a palavra da intimidade. E a palavra da intimidade não está relacionada a um barco, a um remo, a uma vela, ou o que seja. Está relacionada ali, naquele momento único, na praia, onde ele olhou nos teus olhos e disse: vamos passar para outra margem. Eu preciso te mudar desse lugar para um outro lugar. Só que eu não posso deixar você chegar no outro lugar da maneira que eu estou te tirando daqui. Vai acontecer algumas coisas para modelar você, preparar você, aparar algumas arestas. Sabe que margem é essa, Gadara? Sabe que margem é essa? A terra é firme, mas é Gadara. Como é que ele vai te colocar no lugar de um ambiente de guerra como esse? É um território que será um ambiente de uma missão terrível. A sua passagem por Gadara será marcante o suficiente para pelo menos alcançar 10 cidades. Como é que ele vai te pegar e vai te colocar lá, se você não colocou a cabeça no travesseiro um instante? Uma das definições de preocupação é se ocupar com aquilo que não existe. Quando existir, você não vai ter força para administrar, já que passou a existir. Satanás tem roubado de nós energia que será suficientemente funcional quando pisarmos no lugar que Deus já reservou para nós. Não se perca nesse vento. Tire os olhos dessa tempestade. Largue o remo agora. O barco sacode, mas não vira.
A tempestade é violenta, mas não quebra. Porque tem alguém no barco dormindo com controle absoluto dele. O inferno se levantou para tirar o nosso foco. Satanás está erguido, nos afrontando para arrancar de nós o nosso foco. Mas tem alguém no barco com a cabeça no travesseiro, como que dizendo: vem para cá, eu vou precisar de você inteiro daqui a pouco. Vem dormir, porque eu vou precisar de você inteiro daqui a pouco. Vem deitar, eu vou me interamar a suragaia. Jesus. Há uma presença. Descansa. 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 Seu coração está muito agitado, descansa. Sua alma está muito agitada, descansa. Esse vento começou para terminar com a distância. Está acontecendo alguma coisa com alguém aqui dentro. Descansa. É possível descansar. Quando a tempestade chegar, ela não vai te acordar. Descansa. Sua família precisa de você. Descansa. Sua casa precisa de você. Descansa. Descansa. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Descansa. 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 Existe um lugar novo, uma terra nova, uma experiência nova. Descansa.
Descansa. Eu quero ouvir você orar um pouquinho. Eu quero ouvir você orar um pouquinho. Descansa. Descansa. Descansa.